Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler o versículo muito conhecido em São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Senhor, nós te agradecemos por podermos ver estas coisas que são tremendas para a edificação do corpo de Cristo nesta terra. E como os seus filhos, queremos ser impregnados com seu Espírito, termos uma vida abençoada. Tu és nosso guia, nossa força. Tu és o poder que todos nós desejamos. Tendo o Senhor, temos toda a autoridade em nós para manter Satanás fora, para manter todo o poder da carne subjugado ao Espírito Santo. Amado Criador, enquanto falamos Tua palavra, que o Senhor possa mover em nosso coração para nos edificarmos de fé em fé até chegarmos à glória. Assim como tem um crescimento natural, queremos ter esse crescimento espiritual, sabendo que hoje já é tempo de ser maduro, porque está na hora da colheita. Então, movimenta em nosso ser a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar sobre a noiva palavra. Assim como Cristo é a palavra, e como diz São João, no princípio era o Verbo, que é a palavra, temos notar isto, que se no princípio era o Verbo, o que era antes do princípio? No princípio é quando há um começo. Então ele era e é Espírito, isto é, sua natureza, antes do princípio. No princípio era o Verbo, porque foi ali no princípio que ele começou a criar um corpo que era a sua manifestação, não o corpo de uma outra pessoa, mas o corpo que estava sendo criado através daquela pequena luz que desprendeu do próprio Deus, veio a ser o Logos, que é a teofania, o corpo que aparece e desaparece, e aquilo se converteu em Jesus Cristo. Então ele veio de espírito à carne, mas passou por este ponto significativo que é a teofania, que é a palavra, que é o Verbo, certo? É ali que você encontra, no princípio era o Verbo, era quando Deus estava criando um corpo para se manifestar, para ser visto, porque Deus é Espírito e Ele não é visto nem no céu, nem na terra, lugar algum Ele é visto, porque Ele é Espírito. Mas no princípio era o Verbo, era o corpo, era a palavra, a teofania, e que era a forma de Deus poder ser visto. Como para seres humanos,
ele não podia apenas ficar naquilo que era a palavra, naquele corpo da palavra, ele tinha que se fazer carne, para poder ser tangível, ser visto, e foi isso que ele fez, que é o próprio Deus se fazendo carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, grande é este mistério, diz São Paulo a Timóteo 3,16. Grande é este mistério, mistério da piedade, que é Deus feito carne. É um mistério, mas este mistério é real. Quando você diz, mas Deus se fez carne e morreu na carne para que nós pudéssemos ser salvos, é um mistério. Como pode Deus morrer na carne? E aquela carne é filho, porque foi o criado, aquela parte criada. Então Deus veio e morreu na carne para poder nos salvar, porque Ele não pode morrer em espírito. Espírito não sangra, e sua própria lei estava exigindo sangue para apagar os pecados, porque de antemão Deus já sabia que Ele ia fazer o homem ia cair e precisava de sangue para remir o homem, porque era exatamente um sangue que derrubaria o homem. Foi o sangue de uma besta misturado com o sangue da mulher, para poder trazer um Caim, que não foi filho de Adão. Adão era um homem perfeito. Quando ele gerou um filho, ele gerou um Abel. Quando ele gerou outro filho, ele gerou um Sete. Foi a invocação do nome do Senhor. Mas quando Caim nasceu, ele também fazia adoração a Deus, louvava o Senhor, mas ele veio de semente diferente, porque lá no princípio Deus não podia ter um filho gerado de um homem que matasse. Deus não podia, porque Deus fez o homem perfeito, e quando Adão gerasse um homem, ele geraria um homem igual a ele próprio. E quando nasceu Caim, provou que ele não era igual a Adão, porque ele matou o seu próprio irmão. Por isso Jesus faz referência em São João 8,44, ele foi homicida desde o princípio, aí porque houve também um começo. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Este é o trabalho de Satanás e de seus filhos: roubar, matar e destruir. Foi isso que fez Caim, o primeiro filho, que não era de Adão e nem de Deus, mas era da serpente. Foi por isso que ele matou. E o Senhor Jesus fala claramente isso também nas epístolas de São João, que ele foi um homicida. Por que ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão Abel eram obras justas. E sendo obra justa, o injusto nunca gostou de uma obra justa. Muito bem, mas vamos aqui começar dentro destas coisas, falando da palavra, porque a palavra é a teofania, é o verbo, esse verbo é a palavra, e veio se tornar carne. E você também tem que saber que antes você estava em Deus em formato de pensamento, e logo Deus se manifestou, te manifestou em carne. Você hoje é uma manifestação, uma expressão do pensamento de Deus nesta terra. Agora, não são todas as pessoas a expressão do pensamento de Deus. Temos que guardar isso. Não são todas as pessoas. Aqueles que são a expressão do pensamento de Deus são exatamente a palavra aqui na terra. Porque você era um pensamento, e quando um pensamento é expressado, ele se torna uma palavra falada. E você era um pensamento em Deus, mas Ele te expressou, e você é uma palavra. E esta palavra está encarnada hoje. A sua palavra, esta palavra é a sua alma, não é o seu corpo, é a sua alma. A sua alma pertence a Deus. A sua alma é imortal.
A sua alma veio de Deus. Assim como o seu espírito veio de Deus, você retorna a Deus. Nem todos vieram de Deus. As pessoas têm que entender isso. Nós temos que ser espirituais para podermos captar essas coisas. Nem todos vieram de Deus. Usa-se assim. Todos vieram de Deus e tem que voltar para Deus. Agora, tem espíritos assassinos, tem espíritos adúlteros e assim por diante. Tem espírito de nudismo. E se esta pessoa morre, como você pode dizer que ela voltou para Deus? Ela não voltou para Deus, porque isso daí não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não rouba, não mata, não fica nu. O Espírito de Deus, aqui, quando ele está encarnado, ele põe roupa, ele é decente, ele ama, ele serve um ao outro. Este é o Espírito de Deus. Mas sempre se usa esta apresentação, porque é muito bonita, que o Espírito veio de Deus e volta para Deus. Mas este é o Espírito que veio de Deus. E eu tenho que saber se o Espírito que eu tenho veio de Deus. Porque um Espírito que veio de Deus, ele é maleável, ele é bondoso, ele age de acordo com a palavra, ele ama seu irmão, sua irmã, ele ama até o ímpio. Porque é um Espírito que veio de Deus. Jesus Cristo veio de Deus e ele fez isto. Ele nos amou de tal maneira, porque ele veio de Deus. É um Espírito vindo de Deus. Você veio de Deus, ama seu irmão como Jesus amou todos nós. Entende? Por isso, Estevão veio de Deus. Aquele espírito de Estevão veio de Deus, porque o mesmo que Jesus falou na cruz, Estevão falou quando estava morrendo. Isso provava que Estevão também veio de Deus, era um pensamento de Deus expressado, então se tornou uma palavra. Agora, esta palavra está na sua alma, e você vai mostrar que você é a palavra quando você nasce de novo. Este novo nascimento é a palavra dentro de você. Você não entende, mas é um corpo formado dentro do seu corpo mortal. Você tem a eternidade dentro do mortal. Por quê? Porque a palavra é eterna. Se ele fez a palavra, que é o verbo, a teofania, o logos, o filho, estou dando tudo aquilo que a irmã Brana diz o que é, para você poder entender. Se ele fez disto a palavra para que pudesse ser visto, então tudo isto sou eu e tudo isto é você também, porque tudo isto é Deus. Deus é Espírito, ele é o Logos, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a teofania, ele é Melquisedeque, ele é Jesus Cristo. Então você tem que ver ele trabalhando desta forma. Quando você é a palavra, você estava lá com ele quando ele era aquela palavra, você estava nele. Lá no princípio, você já estava nele. Por quê? Antes do princípio, você estava em seus pensamentos. Por isso você não é do princípio, você é da eternidade. Assim como Deus, ele no princípio era o verbo, mas ele não é apenas do princípio, ele é antes do princípio, porque ele é eterno. Amém? Bom, a gente está começando lá no céu, mas termina aqui na terra, para poder facilitar a nossa mentalidade, para captar o que é Deus, o que Deus está fazendo por nós, para que ele possa ter uma noiva palavra. Esta noiva palavra tem que estar nele no princípio e ser como ele foi no princípio, a palavra. Esta noiva também tem que ser a palavra. Ela não pode ser um credo, um dogma, o pensamento de um homem, por melhor que esse homem seja. A noiva de Cristo não é o pensamento de um homem, ela não é uma boa doutrina. A noiva, ela é a palavra. Você não pode te enganar, porque se você não compreender isso, você não compreende o que é a noiva de Cristo. Ela é a palavra que saiu do próprio Cristo, do próprio noivo. Ele nos fez, ele nos gerou a sua imagem. Isto é a nossa geração espiritual.
Porque o homem criado à imagem de Deus, primeiro em Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus criou o homem à sua imagem. Esse homem é espírito, porque Deus é espírito. Mas assim como o homem é espírito, Deus também era. Aí Deus formou-se a si mesmo a palavra, o Logos, a teofania, o Filho. Assim ele estava passando tudo isto para o homem também. O homem teria o tempo de manifestar um filho. Deus veio desta forma, de Deus Espírito para Filho. E você, que não era visto, chegou a ser um filho, que você foi visto. Quando Deus começou a ser visto, ele era filho. Ele era aquela palavra, aquele verbo no princípio. Amém. Bom, eu tenho a mensagem, coisas que hão de ser, o parágrafo 32, no final do parágrafo, eu quero ler para vocês, onde o irmão Brana diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui não diz que o verbo era uma segunda pessoa, diz que o verbo era Deus. A palavra que estava com Deus era Deus. A palavra que está comigo, ela é eu. Entende? A palavra que estava com Deus era Deus. Não pode ser outra coisa. Por isso, irmão Brana diz que você não vale nada mais do que a sua palavra. Isto é, se você fala e não cumpre, você vale aquilo. Certo? Você vale aquilo. Agora, se você faz uma promessa, um voto a Deus de servi-lo todos os dias da sua vida e luta a vida inteira com dificuldade, mas luta, então você é aquilo. Mas se você deixa de servi-lo, você também é aquilo. Quer dizer, a sua palavra não valeu, a sua palavra não vale nada. E assim, se a sua palavra, a minha palavra não vale nada, nem eu nem a minha palavra valemos coisa alguma. Por isso, temos que ter a palavra de Deus agindo em nós. Deus cumpre a sua palavra. E um cristão, para começar a mostrar que ele é cristão, ele precisa cumprir sua palavra. Amém? A palavra foi feita carne, diz o profeta. Portanto, você andou com ele. Você estava nele quando ele estava na terra. Você não percebe, mas você estava em Cristo. Eu queria trazer isso para o natural para você ver. Eu não sabia, mas quando eu tinha meus 16 anos, eu já tinha todos esses filhos que eu tenho hoje, 9 filhos, um já morreu, são 8 filhos vivos, todos esses filhos eu já tinha em mim, e eu não sabia. Com o casamento, então, estes filhos se manifestaram. É isso que você tem que ver, entende? Estes filhos se manifestaram do natural, aqui no natural, o homem, mas nele já estavam estes filhos. Então você vê que em Deus você já estava. Esses meninos, estes rapazes que eu tenho, moças que eu tenho, e que hoje talvez é maior do que eu, eles cresceram mais do que eu, certo? Na estatura física, eles cresceram mais do que eu, e eles já estavam comigo. Com os meus 16 anos, eu andava com eles. Se eu ia na praça naquele tempo, eles iam comigo. Se eu ia no cinema, eles iam comigo. Se eu ia para a roça, eles iam comigo. E se eu estava comendo, eles estavam comigo. Mas eu não os conhecia, porque eles estavam em formato de genes dentro de mim. Até que um dia eu casei e aquilo começou a mostrar o que eu tinha dentro de mim, o que andava comigo, o que comia comigo, o que vivia comigo. Aqueles filhos estavam dentro de mim. Estou mostrando para você o natural, porque já estava ali. Assim nós estávamos em Deus, em forma de genes. Estávamos em forma de pensamento, é isto aí que você tem que ver, em forma de atributo, estávamos com Ele, nós estávamos com Ele, nós estávamos no céu com Ele, nós viemos para a terra com Ele, nós estávamos no Éden com Ele, nós lutamos com Lúcifer com Ele, nós vencemos a Lúcifer com Ele, entende? E nós viemos e manifestamos em carne com Ele quando Jesus estava andando aqui na terra. Eu estava nele. Eu estava nele. Hoje Jesus se apraz em me conhecer, porque através da sua morte Ele me gerou.
Então ele passou a me conhecer também no físico. Me conhecer no físico, mas eu já estava nele em forma de pensamento. Ele pensou numa noiva, ele pensou num casamento. Esse é espiritual, Cristo pensou, e ele vem nesta era para cumprir sua palavra. Por isso, ele vai levar para casa só quem é dele, quem esteve nos pensamentos dele. Assim como eu andei muito tempo sem saber que jeito era o rosto de um filho, de uma filha minha, porque estava em mim, mas eu não sabia, até que isso se manifestou através do matrimônio. Então, nós sabemos que Deus também, tínhamos todos nós formado nele. Agora, Deus já nos conhecia, porque Deus é eterno. Ele já conhecia, mas teríamos que manifestar em carne aqueles atributos de Deus, para que pudessem ser tangíveis também. Como filhos que somos, a noiva de Cristo. Agora, hoje, Ele pode te amar, Ele pode te acariciar. Você não é um pensamento, você é uma pessoa. O que é isto? Você de pensamento foi expressado, você não é apenas o pensamento, você é a palavra. Estão entendendo? Você é a palavra. Assim, Deus era um espírito, mas quando ele no princípio se expressou, ele era o verbo, ele era a palavra, ele já tinha um meio como ser visto, mas ele não queria apenas ser visto, mas queria ser palpável, por isso ele se encarnou. Então, o que nós somos hoje, nós somos a palavra expressada de Deus em carne. Já estamos em carne. Sabe como você vai provar isto? Que você é? Aí dentro de você, quando você nasce de novo, este coração, esta alma que ama a Deus, que serve a Deus, esta alma busca céu. Você tem que saber, a sua cabeça, o seu corpo busca terra. Cama boa, ninguém quer cama ruim. Carro bom, ninguém quer carro ruim. Tem porque não pode, mas que é bom quer. Tudo que é bom é o corpo. A alma quer as coisas do céu. Enquanto o nosso corpo, a nossa mente está tomada por muitas coisas da terra, pelo labor, pelo trabalho, a nossa alma, ela está desejando mais coisas do céu. Ela quer Deus, ela quer a palavra, ela quer vida, ela quer alimento celestial. Quando a sua boca tem vontade de tomar um gole d'água, a sua alma também quer a água da vida. Tudo isso está mostrando, refletindo o natural ao espiritual. Entende? Quando você tem fome, você quer alimentar o corpo, a sua alma também tem fome da palavra. O seu corpo tem fome de boas alimentações aqui da terra. A sua alma tem fome da palavra, da boa alimentação que vem do céu. Amém. Aleluia. Então você sofreu com ele, você morreu com ele, você foi sepultado com ele, e agora você está de pé com ele, e é a manifestação dos atributos de Deus, assentado em lugares celestiais, já ressuscitado, ressurreto a uma nova vida e assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. E isto significa tanto em nossos dias, igreja. E significa porque você acompanha aquilo que Deus é, Ele te fez. Você não é porque quer, é Ele quem te fez desta forma. Então, você hoje, depois de ter vencido o mundo, você tem que perceber onde você está sentado. Não é apenas neste tabernáculo simples, você está sentado em lugares celestiais. O seu corpo está sentado aqui na simplicidade, a sua alma está em lugares celestiais. É isto que você deve ver, porque Deus trata com o seu interior. Ele trata porque Deus trata de palavra com palavra. Deus trata com Deus, palavra com palavra. Você entende? E o nosso de fora é carne. Por isso esta carne está subjugada à palavra. Quando você crê que nas pisaduras de Jesus Cristo você foi sarada, foi sarado, então esta palavra que você creu vai no seu organismo e te cura.
Esta palavra, ela vai e não remedia a situação, ela cura, porque a palavra é Deus, e Deus não é remédio, Deus é cura. Deus não remedia, Deus sara. Entende? Então é simplesmente crer. Agora por quê? Porque a palavra que você ouve, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra, alimentando com a palavra, você tem uma alma que é a palavra, e só a palavra de Deus alimenta. Se der um credo para a sua alma, ela não quer. Se der qualquer dogma para sua alma, ela não quer. Se der qualquer companheirismo, ainda que seja bom, grande, bonito, a sua alma não quer. Até para o seu corpo seria bom você estar no meio de muita gente, regozijando, pulando, mas a sua alma é como a de Cristo. Ela regozija sozinha, ela vai lá para o monte da tentação e vence o diabo sozinho. Porque aquele que venceu o diabo era Deus. Entende? Quem venceu o diabo era Deus. Deus estava em carne. E você não é outra coisa senão Deus em carne. Deus está em você. Uma pessoa que nasceu de Deus, ela é filho de Deus. Ela é um gens de Deus. Ela estava em Deus antes que houvesse mundo. E agora ela foi manifestada. E isso prova que você veio do céu. O que me anima em todos os meus fracassos, em todas as minhas dificuldades, o que me anima a servir a Deus é ver que eu não dou certo com as coisas da terra. Eu gosto das coisas do céu. Eu gosto da Bíblia, eu gosto da palavra, eu gosto da mensagem, eu gosto de amar a Deus, eu gosto das minhas orações, ainda que não precise orar tanto, mas eu gosto das minhas orações, eu gosto da minha fé em Deus, eu gosto das coisas celestiais. Não estou muito preocupado com a matéria. Então eu começo a perceber que isso não sou eu, porque o eu mesmo do Osmar gosta de um carro novo, o eu do Osmar gosta de uma casa nova e boa, sim, mas o que está aqui dentro é a palavra, e ele gosta de Deus, ele gosta do céu. Então tem uma coisa que é uma luta que eu tenho. O Osmar de fora luta pela carne para poder melhorar as coisas aqui no mundo, e o Osmar de dentro puxa para o céu. Um puxa para a terra, outro para o céu. Vamos ver quem vai ganhar, certo? Um puxa para a terra. Agora, se você não tiver uma natureza divina dentro de você, puxando para o céu, você nunca vai para o céu. Você só vai para o céu porque o seu coração, a sua alma, ama o céu. E por que ama o céu? É porque você veio de lá. Você já era um pensamento do Eterno. Ele pensou em você. Como você pode ficar na terra, sendo que Ele pensou em você na eternidade? Ele pensou em você no céu, então você está ligado ao céu. Amém. Amém. Eu gosto demais dessas coisas aqui. Parágrafo 33, o final do 32, eu já vou entrar no 33. Agora, significa muitas coisas a nós, ver a nós mesmos colocados em Jesus Cristo. 33, coisas que hão de ser. Agora, se nós somos aqueles atributos de Deus, não podemos viver através de credos, não podemos viver através de denominacionalismo. Devemos viver através da palavra. Porque a noiva é uma parte do noivo, como qualquer esposa é uma parte de seu marido. Guarde bem, a noiva é uma parte do noivo, como qualquer esposa é uma parte do seu marido. Agora, se é parte, vai ter que entender. Se essa mulher é parte desse marido, como ele pode bater nela? Se ele der um beliscão nela, ele está beliscando nele, porque ela é parte dele. Você vê que Deus mesmo, quando nós temos que chegar no eixo, Ele mesmo não pode fazer nada por nós, se não deixarmos pagar pelo que nós praticamos, para poder colocar nós no eixo, no lugar certo. Entende? Porque Ele nos ama. Agora, o amor é corretivo. E como tratar mal o esposo, tratar mal a esposa, sendo que ela é parte dele? Como a esposa ser irreverente ao marido, se ela é parte dele? Por isso, eu começo a pensar muitas coisas e devo jogar isso para vocês, para deixar na sua mente. Você é verdadeiramente parte desse homem? Se você é parte dele, você o respeita, você o ama, você é fiel, e você o ouve e você o reverencia.
mulher, se você é parte dele. Assim o é a igreja. Se esta igreja, ela é parte de Deus, ela veio do pensamento de Deus, então ela ama a Deus, ela honra a Deus, não a denominação. Não, as pessoas misturam muita coisa, eles colocam a denominação, sistema de homens, no lugar da palavra. Deus não gosta disso. Deus quer você para Ele sozinho. Nenhum sistema de homem pondo a mão em você. Você deseja que qualquer homem ponha a mão na sua mulher? Deus não quer que ninguém coloque o dedo na esposa dele, ele não quer, por isso nenhum sistema de homem pode tomar conta da noiva de Cristo. Ele está dizendo para ela, você é minha e somente minha, de mais ninguém. E ela diz, tu és meu e somente meu. Cada um tem isso dentro, e Deus está cuidando de nós, Deus está nos amando, assim como o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, diz São Paulo em Efésios 5. Porque ninguém fez coisa má para o seu próprio corpo, mas antes cuida, alimenta, assim como Deus faz com a igreja. Paulo mostrou essas coisas para nós. Por quê? Porque assim como a esposa é parte do marido, assim a igreja é parte de Cristo. E eu começo a perguntar para mim mesmo, você que não ama a sua esposa, o que você crê? Ela não é parte sua? Ela não faz parte dessa carne, desses ossos, desse sangue seu? Porque a Bíblia diz que faz parte. Ela faz parte, ela está em você. Você a ama. Você tem ela te reverenciando, mas do outro lado a Bíblia diz que você está amando-a. Amar a esposa como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Quer dizer, o marido entrega, ele luta, ele sua, ele sangra a mão para poder entregar para sua esposa, para mostrar para ela que ele cuida dela, que ele dá o pão para ela, que ele dá o sustento, o necessário. Amém? Então, assim você tem que ver Cristo cuidando de nós. É isto, porque não somos diferentes. Ele é a palavra. Assim como você é carne, a sua esposa é carne, então Cristo é a palavra, e a esposa de Cristo é a palavra. Não pode ser outra coisa. E você vive da palavra. Assim como na carne vocês vivem da carne. Não tem jeito de você aqui na terra e querer viver de coisas do céu, na carne. Não, você vive na alma. Mas na carne você tem que comer, você tem que almoçar, tem que tomar café, tem que jantar, você tem que dormir, porque isso faz parte da carne. Na sua alma não se dorme. Na sua alma, ela sempre, se você tiver sempre alimento para ela, esta alma, ela pode alimentar dia e noite. Ela pode alimentar, mas enquanto você está cansado e vai descansar, o físico, olha, temos esta alma que pertence a Deus, que está guardando todo o corpo, guardando, porque ela não dorme. O seu espírito, se você notar, tem pessoas que quando muitas vezes não dorme bem, é porque são pessoas que sonham muito. Quem sonha muito não tem sono bom. Se você fosse que nem eu, você dormia bem, porque eu não sonho. Então eu não sonho, eu durmo, eu deito, eu durmo, porque não estrago o meu sono. E o sonho, ele corta parte do seu sono. Então você acorda, não dormiu bem, mas por quê? Vai ver, você sonhou, e você teve vários sonhos, e você caiu em buraco, e você correu de vaca, e aquilo ali já é pesadelo. Então você tem um sofrimento terrível. Quando dá esses pesadelos, é um sofrimento terrível. O seu próprio espírito está vagando naquela hora, porque é no subconsciente. Você no corpo está deitado na cama, mas o subconsciente está agindo. Agora, vamos pedir que Deus nos dê graça para nós pensarmos no céu, enquanto dormimos, que o nosso subconsciente viaje ao céu, que ele vai para o céu, que ele converse com anjos, que ele sinta o rapto, sabe? Que ele sabe que vai ser raptado. Isso é tão bom. Acho que a hora que você acordar, você diz, estou descansado. Estou descansado. Foi um sonho bom. Mas tem hora que é cada sonho que tem, que você já tem que acordar e repreender o sonho que não foi
provocado por você, mas o subconsciente e a ocupação do dia, diz o sábio Salomão, que traz os sonhos, as grandes ocupações do dia, então traz o sonho. E você tem que acordar, repreender aquele sonho, porque o sonho não foi bom. Outra hora você diz, se eu puder só sonhar desse jeito, coisa boa, sonhar com anjos, sonhar com o céu, não é coisa boa? Agora, se você está sonhando com a esposa de outro, com outra mulher, com outro homem, e assim por diante, e correndo de uma vaca, de um touro, e o bandido aí em cima de você, correndo, e dando tiro, e não te acertando, e você gritando, você nunca queria continuar a ter sonho desse jeito. Entende? Você não quer esse tipo de sonho, porque ele está carregando a mente está carregada e aquilo capta durante o dia, vai para o subconsciente e começa a expressar. A hora que o corpo descansa, o subconsciente começa a trabalhar e a ver tantas coisas que são impróprias. Então o crente mesmo já tem que pedir a Deus, vai e faz a sua oração para Deus te dar um bom sono. Amém, amém. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver com a noiva palavra. Tem a ver, porque agora você tem a mente de Cristo, certo? Porque falamos ontem, você tem a mente de Cristo. Se tem a mente de Cristo, porque você é a palavra. Não se pode ter a mente de Cristo sem ser a palavra, porque Cristo teve a mente de Deus, porque Ele era a palavra. Entende? Quer dizer, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O mundo foi reconciliado em Cristo, mas se você quiser ver o corpo, chama Jesus. Deus estava em Cristo, Cristo é a unção, Cristo é o Logos, mas o corpo é Jesus, onde pôde estar a unção de Cristo. Amém? Aleluia. Devemos viver através, deixa eu agora, se nós somos aqueles atributos de Deus, não podemos viver através de credos, não podemos viver através de denominacionalismo, devemos viver através da palavra. Porque a noiva é uma parte do noivo, como qualquer esposa é uma parte de seu marido. Portanto, nós devemos ser aquela palavra noiva. E o que é aquela palavra noiva? É uma pergunta do irmão Branham. O que é aquela palavra noiva? Olha o que ele diz, o que é a palavra noiva? A manifestação desta hora. A noiva, não um credo ou denominação, mas um oráculo vivo de Deus, um atributo vivo de Deus, mostrando ao mundo os atributos de Deus na formação da noiva que tem que ser expressada nesta hora em que estamos vivendo agora. Quer dizer, é o tempo de expressar. Aquilo que não se conhecia, a noiva não era conhecida na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta era. A noiva não era conhecida, porque ela tinha que ser expressada na última era. Por que ela ia se expressar na última era? Porque na última era ela se expressa como a esposa de Cristo, conforme Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha e tome da água da vida. Então é o Espírito e a esposa falando a mesma coisa. Em que época o Espírito e a esposa falam a mesma coisa? No tempo do casamento. Qual o tempo do casamento? Na sétima era da igreja, Mateus 25:6. À meia-noite ouviu-se um clamor. Eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, este tempo da sétima era da igreja era exatamente o tempo da formação da noiva. Porque ela tinha que ouvir, aí vem o esposo. Se ela não fosse noiva, ela não ia ao esposo. Ela já era noiva. Noiva quer dizer compromissada. Entende? Ela não era apenas uma namorada, ela era noiva. Na nossa era, você tem que entender que ela é esposa. Ela tem um casamento espiritual com Cristo. Você está casado com Cristo através do ministério do Filho do Homem, provando sua palavra 236. Isto fez o nosso casamento individual. Cada crente é casado com a Bíblia. Cada crente é casado com a palavra. Mas eu te pergunto, com qual palavra você é casada, é casado? Com qual palavra você está casado?
com a palavra da hora. Ah, não, eu sou da palavra do tempo de Lutero, o justo viverá pela fé. Isso não é casamento. Isto é apenas chamando ao namoro. Não é casamento. Ah, eu sou do tempo de Wesley, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É maravilhoso, mas não é o que Deus quer. Ah, eu sou do tempo dos pentecostais, da restauração dos dons espirituais, cura de enfermos. Eu também sou. Só que tem uma coisa, eu já evoluí. Não parei naquele sistema pentecostal. Ali esteve muito bom, mas Deus teve a mensagem do Elias, que veio e restaurou todas as coisas depois da restauração dos dons. Você tem que ver isso, que os dons com os pentecostais foram restaurados. Mas, quando viesse Elias, conforme Mateus 17:11, ele não viria para restaurar dons. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém? E é tão claro que eu quero colocar um pouquinho de luz para quem ainda não ouviu sobre isso. Elias virá primeiro, porque havia sido mostrado no Monte da Transfiguração a vinda de Moisés e de Elias, que será na grande tribulação. Mas quando Jesus desceu do monte e eles começaram a perguntar: por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Aí ele diz: Elias virá primeiro. Agora, primeiro do quê? Primeiro do que essa vinda que vocês estão vendo aí de Elias e Moisés. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é, antes de Elias vir com Moisés em Apocalipse 11, Elias vai vir primeiro conforme Mateus 17:11. E ele veio, esse Elias virá primeiro, era o espírito de Elias no outro homem, como o espírito de Elias esteve em Eliseu, o espírito de Elias esteve em João Batista, aí também o espírito de Elias esteve em William Marion Branham. O espírito de Elias virá primeiro, então já veio, já restaurou todas as coisas, para nós chegarmos a este ponto de vermos o que nós somos, se estávamos nos seus pensamentos, éramos um de seus atributos, e agora fomos expressados, e estamos aqui para manifestar o que Deus é, o que Deus pensou a nosso respeito. Aleluia! Bom, é muitos parágrafos que a gente tem, e com 2 parágrafos vamos fazer a mensagem de hoje. E o que é aquela noiva? A manifestação desta hora. A noiva, não um credo ou denominação, mas um oráculo vivo de Deus, um atributo vivo de Deus, mostrando ao mundo os atributos de Deus na formação da noiva, que tem que ser expressada nesta hora em que estamos vivendo agora. Esta noiva, ela está completa agora, porque ela é formada, ela encontra com o noivo, ela é casada. É exatamente aqui. Tem pessoas que são, a maioria dos crentes estão esperando uma união da noiva no céu. A união primeiro é aqui na terra. É quando na 7ª era vem o 7º mensageiro, que é Elias, que tem o ministério do Filho do Homem, e ele diz: aí vem o esposo. Quem é o esposo? A palavra. Por quê? A noiva é a palavra. Se a noiva é a palavra, o esposo é a palavra. Aí vem o esposo, mas esse esposo é a palavra. Esse esposo, a palavra, não pode encontrar com uma esposa credo. Quem encontra com uma esposa credo, então, eu não vou falar o nome. Quem encontra com uma esposa credo, aí você vai para qualquer homem santo, ele encontra com uma esposa credo, dogmas e de tanta coisa mais. Mas a esposa tem que ser a palavra, assim como Cristo é a palavra. Terminando, vamos ver que forma-se todas as palavras, as partículas dos profetas, até chegar Cristo a palavra. Cada profeta foi parte da palavra, porque a palavra veio ao profeta. Então, ele era uma parte da palavra. Quando veio Cristo, a palavra não veio a Jesus. Jesus já era a palavra. Você entende? Todos os profetas, a palavra vieram a ele. Mas quando chegou Cristo, Cristo era a palavra, porque ele era no princípio o verbo, que é a palavra, e o verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então você também, esta noiva, que no princípio estava na mente de Deus, Deus já tinha pensado em você. Para ele pensar em você, você tinha que estar nele em forma de atributo, de pensamento. Ele pensou em você.
e logo ele se expressou, ou te expressou. E por isso cada um veio na sua respectiva era, e nós nascemos nesta última era, onde ouvimos o clamor. Aí vem o esposo. Mas quem fala isso? O sétimo anjo. Quem fala isto? O mensageiro à era de Laodiceia. Quem diz, eis aí vem o esposo? É o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele diz, eis aí vem o esposo, porque este é o ministério de Elias também. Eis aí vem o esposo, porque é um homem na terra que tem o ministério de Elias, filho do homem e sétimo anjo. Ele tem esses três ministérios e ele está alertando a igreja. Aí vem o esposo. Mas quando ele alertou a igreja? Ele já estava alertando a igreja na primeira e segunda etapa do irmão Brana. Ele estava pregando e ali já estava avisando desde cada ministério. Elias, filho do homem e sétimo anjo. Aí vem o esposo. Quando foi que o esposo veio para ela? Aí você vê 28 de fevereiro de 1963, quando Cristo desceu do céu sobre o Monte Pôr do Sol, lá no Arizona. Aquilo foi tão tremendo, quando ele desceu do céu e foi fotografado, e ele veio com anjos ao seu redor, e as pessoas pensavam que eram milhares de anjos. Não, quando ele vinha assim, ele vinha só com 7 anjos, porque era um anjo representando cada era da igreja, e o sétimo anjo que estava ali representava o sétimo anjo que estava na terra, chamado William Branham. Tinha sétimo anjo espiritual na nuvem e tinha sétimo anjo na terra, que era o irmão Branham. Por isso foi que aquele sétimo anjo passou na terra, no Monte Pôr do Sol, pegou o sétimo anjo humano e levou para dentro daquela nuvem. Sétimo selo, 201. A gente precisa crer na Bíblia, precisa crer na mensagem, porque isso é verdade. Amém? Agora, o que nós estamos aguardando? O arrebatamento. A diferença entre vinda de Cristo e arrebatamento é esta, que a vinda, ele vem num profeta para preparar o povo para o arrebatamento. Agora, quem vai no arrebatamento? É quem está sendo preparado por esta mensagem, que Cristo desceu do céu para te preparar. E para ele te preparar, ele vem num homem para fazer isto. Para salvar, ele teve que vir num homem e morrer. Para te preparar, ele teve que vir num homem e revelar os seus. Tomar o livro, deixar o trono de intercessão, tomar o livro, abrir o livro e descer em Apocalipse 10 com o livrinho aberto e bradar não mais como cordeiro, mas como leão. Agora ele brada como leão, desfere-se 7 trovões, e aí a mensagem do sétimo anjo revela este mistério do dia e hora da vinda do Senhor, que foi exatamente quando ele veio para revelar os 7 selos. Amém? Aquilo foi uma comissão no Monte Pôr do Sol, que Deus desceu para poder comissionar o seu servo. Eles perguntaram para ele, e agora o que você vai fazer? Ele disse, voltarei para Jeffersonville e vamos revelar os 7 selos. O Espírito Santo estava dirigindo o profeta para isto. Leia 4 Ação sobre a Montanha, que você vai ver o irmão Brana falando sobre estas coisas. Agora, tenha isso no seu coração. Noiva, você é a palavra. Que palavra? Você é Malaquias 4, você é Zacarias 14, 7, você é Mateus 17, 11, você é São Lucas 26, São Lucas 17, 26, São Lucas 17, 26 a 30, você é Atos 3, 19 a 21. É a noiva palavra do dia. Você é exatamente a voz deste anjo da última era. Você tem que expressar esta voz que está em você. A mensagem do sétimo anjo está em nós, porque Cristo esteve no sétimo anjo e a voz do sétimo anjo era Cristo. E Cristo está agora na sua própria esposa, quer dizer, na esposa de Cristo. Cristo está na sua esposa e ela tem a voz do esposo. Não é você quem fala, é Cristo quem fala. Não é você quem pensa, é Cristo quem pensa, porque você é a noiva palavra, a esposa palavra. Já está casada com ele, preparando para a glória. Amém? Senhor Jesus, estamos agradecidos pelo privilégio de ouvir sua palavra, sua voz. Que o Espírito Santo continue nutrindo as nossas vidas e que sejamos uma verdadeira bênção nas suas mãos.
perdoa-nos, ó Pai. Constantemente precisamos dizer, perdoa-nos, porque somos uma falha desde o nascimento, mas o Espírito Santo é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado por tudo, Pai. Que esta palavra possa encontrar guarida no coração do meu irmão, da minha irmã, se eles são a palavra. Se o Senhor pensou em cada um de nós, nós amamos esta palavra. Se o Senhor não pensou em nós, nós a odiamos, nós não a queremos, porque o Senhor não pensou em nós. Mas se o Senhor pensou em nós, nós queremos esta palavra da hora em que vivemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Peregrinando no mundo, levando a cruz, vou seguindo as pisadas do meu Jesus. Se eu tropeçar no caminho, cair, Ele vai me erguer. Eu não vou sucumbir, Ele vai me amparar, e cantando vou seguir. Bem sei que sozinho não posso seguir, mas Jesus Redentor, poder já sobre mim derramou. Dou glórias a Deus pelo Consolador, também dou-lhe glórias pela sua unção. E se eu for fiel, receberei galardão. E quando este mundo de dor eu deixar, com os anjos no céu, eu irei a Jesus adorar. E lá ninguém vai mais zombar, nenhum outro Deus se louvará. Só o meu Jesus, o grande Rei, lá no céu, lá no céu.